Sarai tentou ajudar a promessa de Deus com as próprias mãos, e tudo virou dor. Mas no deserto, alguém ferido descobriu que Deus ainda vê. Olá, que a paz de Deus esteja com você. Antes de continuarmos, pare por um momento, respire fundo e permita que esta palavra alcance o seu coração. Seja muito bem-vindo ao canal Deus Meu Refúgio Diário, um espaço onde todos os dias buscamos descanso, esperança e direção na palavra de Deus. Gênesis 16, 1 ao 16, versículo 1. Ora Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Versículo 2. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva. Porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Gênesis 16 começa mostrando a dor da espera. Sarai carregava uma promessa ao redor, mas um vazio dentro de si. Quantas pessoas vivem assim, cercadas por palavras de fé, porém cansadas pela demora? A ansiedade de Sarai a levou a tentar resolver com as próprias mãos aquilo que só Deus poderia cumprir no tempo certo. Quando a espera dói, soluções precipitadas parecem razoáveis. Abrão ouviu a voz de Sarai. Isso revela como decisões importantes tomadas no cansaço emocional podem gerar consequências profundas. Muitas vezes também fazemos isso hoje. Tentamos acelerar processos, forçar portas, insistir em caminhos e ajudar Deus porque o silêncio parece longo demais. Mas promessas não amadurecem na pressa. O que nasce da ansiedade costuma trazer peso que não existiria na confiança. Talvez você esteja tentado a resolver algo antes do tempo. Respire, nem toda demora é negação. Algumas esperas são preparação. Deus continua trabalhando mesmo quando parece silencioso. Se você decide confiar no tempo de Deus, escreva "Eu vou esperar" nos comentários. Versículo 3. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Versículo 4. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Depois de 10 anos em Canaã, a promessa ainda não havia se cumprido. O tempo prolongado desgastou o coração de Sarai. Isso nos mostra que longas esperas testam não apenas a paciência, mas também a confiança. Foi exatamente após muitos anos que surgiu a decisão precipitada. Quantas pessoas suportam por muito tempo, mas se cansam perto do cumprimento? Às vezes, o maior teste acontece depois de longa caminhada. Agar concebeu rapidamente, e logo nasceram tensões, orgulho e desprezo. O que parecia solução imediata trouxe conflitos inesperados. Nem toda porta que abre rápido vem em paz. Há caminhos que parecem funcionar no começo, mas carregam dores escondidas. O resultado rápido nem sempre significa a direção correta. Muitos hoje trocam processos de Deus por atalhos humanos. Relacionamentos errados, decisões impulsivas, negócios sem paz, escolhas feitas apenas para aliviar a ansiedade. O problema não era apenas ter pressa, mas buscar alívio sem discernimento. Talvez algo esteja acontecendo rápido demais em sua vida. Antes de celebrar apenas a velocidade, observe se existe paz, honra e direção do céu. O que Deus faz pode demorar, mas não fere sua alma. Se você escolhe esperar o certo em vez do rápido, escreva "Quero a vontade de Deus" nos comentários. Versículo 5. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Versículo 6. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Depois da decisão precipitada, surgem acusações, dor e fuga.
Isso revela uma verdade humana. Escolhas feitas fora do tempo de Deus frequentemente produzem conflitos relacionais. Sarai sugeriu o caminho. Abrão aceitou. Agar participou. E agora todos estavam feridos. Quando algo nasce da ansiedade, raramente afeta só uma pessoa. É comum buscarmos soluções rápidas e depois procurarmos culpados quando o resultado pesa. Porém, maturidade espiritual começa quando reconhecemos nossas próprias escolhas. Agar foi afligida e fugiu. Quantas pessoas hoje também fogem emocionalmente, fogem de conversas difíceis, responsabilidades, relacionamentos quebrados ou de si mesmas. Mas fugir da dor nem sempre cura a dor. Às vezes apenas muda o cenário e leva a ferida junto. Talvez existam conflitos na sua vida gerados por decisões passadas. Em vez de apenas procurar culpados, procure cura. Deus não trabalha só corrigindo erros. Ele também restaura corações. Onde houve desordem humana, ainda pode nascer redenção divina. Não importa quão confusa esteja a história, Deus continua capaz de entrar nela. Se você deseja cura para áreas feridas da sua vida, escreva Senhor, restaura-me nos comentários. Versículo 7. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sé. Versículo 8 e disse, Agar, serva de Sarai, donde bens e para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Agar fugiu ferida, rejeitada e sozinha. Mas no deserto, Deus a encontrou. Que verdade poderosa! Há lugares onde pessoas nos abandonam, porém Deus nos alcança. O texto diz que o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água. Mesmo em meio ao deserto, havia fonte preparada. Isso mostra que Deus sabe colocar refrigério exatamente onde a dor parecia maior. Muitas vezes pensamos que precisamos chegar perfeitos até Deus. Agar nos ensina o contrário. Deus encontra pessoas cansadas, chorando e perdidas no caminho. A pergunta feita a ela é profunda: de onde vens? E para onde vais? Não era a falta de informação divina, era convite à consciência. Deus leva pessoas feridas a refletirem sobre sua origem e destino. Quantos hoje estão correndo sem direção, apenas tentando escapar de dores antigas? Mas fugir não substitui propósito. Talvez você também esteja emocionalmente no deserto. Saiba disso. Deus sabe onde você está. Ele conhece sua rota, sua lágrima e sua exaustão. No lugar onde ninguém procuraria você, o céu sabe te encontrar. Se você crê que Deus vê seu deserto hoje, escreva Ele me encontrou nos comentários. Versículo 9. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para tua senhora, e humilha-te debaixo de suas mãos. Versículo 10. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. A resposta de Deus para Agar pode parecer difícil. Voltar e se humilhar. Isso nos ensina que nem toda cura acontece fugindo. Há situações em que o Senhor nos chama a enfrentar processos internos antes de viver novos começos. Humilhar-se aqui não significa aceitar abuso como valor eterno, mas reconhecer que crescimento espiritual muitas vezes passa por quebrantamento, maturidade e reposicionamento. Vivemos em uma geração que valoriza apenas sair rápido de tudo que dói. Porém, Deus às vezes trabalha dentro de processos desconfortáveis para formar caráter, sabedoria e dependência dele. Ao mesmo tempo, o Senhor não corrige sem consolar. Logo depois, Ele entrega a promessa: multiplicarei sobremaneira a tua descendência. Isso revela que Deus vê além da fase atual. Agar estava chorando no presente, mas Deus já falava de futuro abundante. Talvez hoje você esteja em um processo difícil, aprendendo lições que não pediu. Não pense que isso define seu destino. Fases duras podem esconder sementes de crescimento profundo. O lugar onde você chora agora não será o lugar final da sua história.
Deus continua escrevendo capítulos depois da dor. Se você crê que Deus transformará seu processo em promessa, escreva "Meu futuro está nas mãos de Deus" nos comentários. Versículo 11. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael. Porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Versículo 12. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. Deus não apenas encontrou Agar no deserto, ele também deu identidade ao filho que nasceria. O nome seria Ismael, que significa Deus ouviu. Que mensagem profunda! Antes mesmo do nascimento, a criança carregaria a memória de que o céu escutou uma mulher aflita. Isso nos ensina que dores sinceras não se perdem no vazio. Lágrimas podem cair no chão, mas sobem ao coração de Deus. Agar talvez se sentisse invisível aos homens, porém era ouvida por Deus. Quantas pessoas hoje também se sentem ignoradas, silenciadas ou esquecidas? Ainda assim, o Senhor continua atento até ao que ninguém percebe. Deus também revela desafios futuros. Isso mostra que promessas não significam ausência de lutas. Mesmo bênçãos precisarão de direção, sabedoria e cuidado ao longo do caminho. A vida real mistura graça e responsabilidade. O Senhor consola, mas também prepara para a maturidade. Talvez você esteja clamando em silêncio há muito tempo. Receba esta verdade: Deus ouviu. Mesmo que a resposta ainda não tenha chegado como você deseja, sua voz não foi ignorada no céu. Quando Deus escuta, nada fica perdido. Se você crê que Deus ouviu sua oração, escreva "O Senhor me ouviu" nos comentários. Versículo 13. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus que me vê. Porque disse: Não olhei eu também aqui para aquele que me vê. Agar vive um dos momentos mais emocionantes da Bíblia. Uma mulher ferida, estrangeira e aparentemente sem valor aos olhos humanos, recebe uma revelação profunda: Deus a vê. Ela chama o Senhor de Deus que me vê, não apenas um Deus poderoso, distante ou soberano, mas um Deus atento, pessoal e presente. Quantas pessoas hoje vivem com sensação de invisibilidade? Trabalham, servem, ajudam, choram em silêncio e sentem que ninguém percebe suas dores. Agar nos lembra que mesmo quando pessoas não enxergam, Deus continua vendo. Ele vê o cansaço escondido. Vê as lágrimas que você secou sozinho. Vê a ansiedade que você disfarça com um sorriso. Vê a batalha mental que ninguém entende. Ser visto por Deus muda tudo. Talvez circunstâncias ainda não mudem imediatamente, mas o coração encontra força quando entende que não está abandonado. Agar não encontrou apenas resposta, encontrou revelação. Às vezes o maior presente no deserto não é sair dele no mesmo instante, mas descobrir quem Deus é dentro dele. Talvez você precise ouvir isso hoje. Você não está esquecido. O Deus que vê Agar também vê você agora. Se essa palavra tocou seu coração, escreva "Deus me vê" nos comentários. Versículo 14. Por isso se chama aquele poço de Beer-lahai-roi, eis que está entre Cádiz e Bered. Depois daquele encontro transformador, o lugar recebeu um novo nome. O poço passou a ser chamado Beer-lahai-roi. Relacionado ao Deus vivo que vê, isso nos ensina algo profundo. Encontros reais com Deus deixam marcas até nos lugares da dor. O deserto que antes representava fuga, cansaço e solidão agora carregava a memória de presença divina. Onde havia lágrimas, passou a existir testemunho. Muitas pessoas desejam apenas sair rapidamente das fases difíceis, mas Deus às vezes transforma exatamente o cenário da dor em altar de lembrança. O lugar que parecia derrota pode se tornar prova viva de que Ele esteve ali. Quantos ambientes em sua vida talvez precisem de novo significado? Uma casa marcada por tristeza, uma fase lembrada com dor, uma estação de perdas. Deus pode ressignificar memórias.
Birla Ayroy nos lembra que experiências com Deus não são esquecidas facilmente. Quem encontra o Senhor no vale nunca vê o vale da mesma forma. Talvez hoje você esteja atravessando um capítulo que parece pesado demais. Não duvide, amanhã esse mesmo capítulo pode se tornar testemunho que fortalecerá outras pessoas. Deus sabe transformar cicatrizes em mensagens de esperança. Se você crê que Deus transformará sua dor em testemunho, escreva "Minha história mudará" nos comentários. Versículo 15. E Agar deu à luz um filho a Abrão. E Abrão chamou o nome do seu filho que Agar tivera, Ismael. Mesmo depois de conflitos, fuga e lágrimas, a história continua. Agar dá à luz, e o menino recebe o nome anunciado por Deus, Ismael. Isso mostra que a palavra do Senhor permanece firme, mesmo em cenários marcados por falhas humanas. Houve erros, decisões precipitadas e dores reais. Ainda assim, Deus continuou presente no meio da confusão. Que verdade poderosa! Nossos erros podem complicar caminhos, mas não expulsam automaticamente a misericórdia de Deus. Muitas pessoas acreditam que depois de certas escolhas tudo terminou. Pensam que falharam demais, atrasaram demais ou estragaram tudo. Porém, Gênesis 16 revela que Deus ainda age em histórias imperfeitas. O nome Ismael seria a lembrança constante de que Deus ouviu a aflição. Até aquilo que nasceu em contexto difícil carregaria a memória da graça divina. Talvez existam capítulos da sua vida que você gostaria de apagar. Deus, porém, pode transformar até páginas dolorosas em testemunhos de cuidado. Isso não significa romantizar erros, mas reconhecer que a misericórdia é maior do que o caos. Onde houve confusão, Deus ainda pode trazer sentido. Onde houve lágrimas, Ele ainda pode gerar aprendizado. Sua história não termina no capítulo difícil. Se você crê que Deus ainda pode restaurar sua trajetória, escreva "A graça me alcançou" nos comentários. Versículo 16. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz Ismael. Gênesis 16 termina marcando a idade de Abrão e nos lembrando que o tempo havia passado. Anos de espera, tentativas humanas, dores e consequências já faziam parte da jornada. Isso nos ensina que atrasos e erros não impedem Deus de continuar escrevendo a história. Abrão tinha 86 anos. Aos olhos humanos, parecia tarde demais para muitas promessas. Porém, o céu não trabalha limitado pelo relógio da terra. Talvez você pense que perdeu tempo demais, escolheu errado demais ou esperou além do suportável. Mas Deus ainda transforma temporadas difíceis em preparação para capítulos maiores. Gênesis 16 é sobre ansiedade humana, conflitos gerados pela pressa e, ao mesmo tempo, sobre a compaixão divina que visita pessoas feridas no deserto. É um lembrete poderoso, mesmo quando erramos o caminho, Deus ainda sabe nos encontrar. Ele viu Sarai em sua dor, viu Abrão em sua fragilidade. Viu Agar em seu abandono e continua vendo você hoje. Nada está escondido dele: suas lágrimas, suas dúvidas, seus atrasos e sua esperança silenciosa. Continue crendo. O capítulo difícil não é o capítulo final. Se essa mensagem fortaleceu sua fé, escreva "Deus ainda me vê" nos comentários. Compartilhe essa mensagem com alguém que está cansado, ferido ou achando que é tarde demais para recomeçar. E não se esqueça de se inscrever no canal Deus Meu Refúgio Diário. Porque todos os dias temos uma palavra de fé para fortalecer o seu coração. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Até o próximo devocional.